Olá, tudo bem com você? Você já se viu como uma pessoa improvável? Aquela que tem até um sonho, mas que ela não consegue se ver lá na frente comemorando a realização desse sonho? Pois bem, Deus tinha um sonho que era a construção do segundo templo, o templo de Zorobabel. O povo já tinha passado pela destruição do templo de Salomão, o povo já estava no exílio, na escravidão por tantos anos, sofrendo por tantas situações. E Deus concede essa permissão de ter o segundo templo, aliança com o Senhor. Simbolizava para os judeus uma aliança, uma fortaleza, dos seus princípios, da sua história. Era tão importante isso para eles. E Zorobabel vai e lança o alicerce. Quando ele lança o alicerce, o povo começa a comemorar, a vibrar. Meu Deus, que bênção! Mas os anciãos daquela época começam a chorar. E ainda questionados o porquê daquele choro, o motivo, eles falam: não é igual ao Templo de Salomão, é inferior. E eles estavam chorando por ser inferior. Eles queriam uma glória maior do que aquela. E eles colocavam os olhos ali achando que era a grandiosidade do lugar, sabe? A beleza daquele lugar, daquela construção, que seria a felicidade e o sonho concretizado na vida deles. Eles não queriam ver algo inferior. E aquele choro veio como um banho de água fria nos projetos ali de Zorobabel. Como não, se não fosse somente isso, veio também uma oposição dos samaritanos. Aqueles que não serviam a Deus, mas eles queriam ajudar na construção. E ele falou: não, vocês não podem ajudar na construção do segundo templo, porque tem as pessoas certas. E aquele disse que não disse, aquela situação toda, e eles vendo que eles não iam conseguir ajudar, começaram a se opor de diversas maneiras, criaram leis, criaram circunstâncias para tentar dissolver aquela construção. E pois bem, eles conseguiram, pois o segundo templo levou 16 anos, a obra ficou parada há 16 anos. E depois de 16 anos, através da permissão do Senhor, ele falou que ele queria essa construção. Pois bem, Zorobabel veio a reconstruir o segundo templo. Ele começou a reconstruir, e como não, veio também os opositores novamente, veio a resistência. Não, porque a gente tem que ajudar, porque isso, porque aquilo, porque é inferior. E aí Deus intervém, e ele fala: não, agora eu vou intervir. E tudo dá certo, porque tudo dá certo para aqueles que são de Deus. Tudo que acontece dá certo para aqueles que são de Deus. Deus, ele abençoa, ele vai criando situações para que o sonho dele se realize através de nós. Pois bem, o rei, ele vai e nutre e supre todas as necessidades para a construção do templo. E o templo é construído. E por que eu trago essa história aqui? Porque muitas vezes os nossos sonhos, os nossos objetivos, eles vão ser tratados, eles vão ser cuidados através de tudo aquilo que a gente demandar e despejar sobre eles, o nosso sonho. Eles vão ser nutridos pela nossa fé, pela nossa esperança, pelo nosso amor. Mas saiba que a oposição, ela existe. Saiba que os olhos duvidosos, eles existem. A inveja, ela existe. Não, para que você vai fazer isso? Você não vai conseguir, você não vai ter força. Desiste desse objetivo, né? Quantas questões fora, interiormente, a gente vai ter que suportar e enfrentar para a realização dos nossos sonhos. E eu trago para você aqui hoje essa meditação, porque fala aqui em Zacarias, no capítulo 4, você vê, ele fala assim: o que você vê agora? Ele perguntou. Respondi: veja um candelabro de ouro maciço com uma vasilha de azeite em cima. Ao redor da vasilha há 7 lâmpadas, e cada lâmpada tem 7 tubos com pavios. Vejo também 2 oliveiras, uma de cada lado. Então perguntei ao anjo: o que é isto, meu senhor?
Aí ele fala, você não sabe? Perguntou o anjo. Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse, assim diz o Senhor a Zorobabel, não é por força. Gente, isso é muito forte. É muito forte. É uma revelação de Deus para sua vida hoje. Os sete espíritos, as 7 lâmpadas é o Espírito Santo. Quando o Senhor está à frente de tudo aquilo que nós fazemos, quando nós apresentamos o nosso sonho, os nossos projetos ao Senhor, eles acontecem. Eles acontecem. Saiba que virá oposição, haverá inveja, haverá tantas situações para se opor àquilo que você deseja. Muitas vezes você irá até falar assim, Senhor, eu consagro ao Senhor esse objetivo. E vão vir pessoas, será que é isso mesmo? Será que isso é para você? Será que isso não está te afastando dos princípios de Deus? Será que isso? Será que aquilo? Tantas palavras para fazer você desistir. Mas se você apresenta ao Senhor e o Espírito Santo, ele governa sobre aquilo que você está fazendo, a obra vai se realizar. Porque Deus já via Zorobabel com um prumo na mão. Você sabe o que é prumo? Prumo é aquela ferramenta para nivelar as paredes, se elas estão certas, se elas estão corretas ou não. Zorobabel, ele já via Zorobabel com um prumo na mão, para saber exatamente que ali a obra seria edificada, que o sonho seria realizado. Então ele continua assim, ele fala, você quer me acompanhar? Zacarias 4, no versículo 6. Então ele me disse, assim diz o Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha diante dele. Ela se tornará em uma planície. E quando Zorobabel colocar no lugar a última pedra do templo, o povo gritará, é pela graça, é pela graça. Está escrito aqui. Está escrito aqui. Então, Deus falando assim, que tudo aquilo que tiver o seu plano, que você tiver os seus projetos, você apresentar ao Senhor. E deixar o Senhor participar disso. Sabe por quê? Porque não é pela força, não é pelo seu braço, não é pela a sua inteligência, não é por nada disso. Mas é pelo poder de Deus. Quando nós reconhecemos o Senhor nos nossos caminhos, nos nossos projetos, sabe? Quando nós apresentamos a Ele, virão perseguições, virão situações para nos fazer desistir. Mas Ele fala que é pelo Espírito. Você vai transformar uma grande montanha, que é um grande obstáculo, que está diante de você numa planície. Aquele obstáculo é gigante, que você fala assim, como que eu vou conseguir meu sonho se isso aqui está no meu caminho? Se isso aqui está me impedindo? Ele fala que ele vai transformar aquela montanha numa planície. E você vai conseguir passar. Você vai conseguir chegar ao fim. E você vai conseguir mostrar o prumo que você conseguiu terminar. E você vai comemorar. E ele fala, como que você vai comemorar? Eu que fiz. Eu consegui. Eu isso, eu aquilo. Não. Você vai falar, foi por Jesus. Foi por Jesus. Ele estava comigo. E o nome dele vai ser glorificado. Ele está dizendo que não é não é por nós, mas é por ele. É por ele. Então, ele fala assim, que o prumo, quando você tem o prumo nas suas mãos, você sabe que o alicerce já foi formado. Que ele já existia. Você vê que os anciãos, tantas pessoas falaram, nossa, mas que obra inferior ao templo de Salomão. Saiba que o templo de Zorobabel, ele durou muitos mais anos do que o templo de Salomão. Ele durou 500 anos. 500 anos. E ali foi o alicerce da intimidade do povo com Deus. Era o que Deus queria, era o sonho de Deus.
Então, muitas vezes, o seu sonho, aquilo que está no seu coração, é o sonho de Deus. Porque através daquilo que você vai realizar, você vai glorificar o nome dele, você vai alcançar os seus objetivos, mas também os objetivos de Deus. E ele quer que você vença, ele quer que você consiga. Mas não vai ficar de fora os obstáculos, eles virão, mas ele vai transformar esses obstáculos em ponte para você passar. Ele vai transformar esses obstáculos em caminho para você passar. Então, quando você olhar o obstáculo, não tenha medo, saiba que aquele obstáculo, Deus tem um objetivo naquilo também. Naquela oposição, naquela pessoa que vem contra, naquela pessoa que diz que você não pode, que você não tem condições, que não é para você. Deus, ele vai te dar toda a direção. Na construção, ele deu toda a direção para Zorobabel. Para Zorobabel. É muito maravilhoso. É muito maravilhoso. E aqui no versículo 8 fala assim: depois recebi uma outra mensagem do Senhor. Zorobabel lançou os alicerces deste templo e ele o completará. Completará. Então você começa pequeno, para depois você ir para o grande. Você começa no simples, para depois você ir para o maior. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Então aqui é uma resposta do Senhor para você. Às vezes você tá correndo para chegar logo no final, mas você tem que começar do início. Você tem que começar do pequeno e fazer o seu melhor. E ele fala assim: não desprezem os pequenos começos, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Ele está dizendo que ele quer acompanhar desde o início. Ele quer ver a construção, ele quer participar, ele quer estar ali junto de nós a todo tempo, seja o que for, seja essa construção um casamento, seja a construção de um objetivo que você tem na sua vida financeira, seja na sua vida espiritual, ele está acompanhando. Ele está acompanhando a sua fase de libertação, ele está acompanhando todo o processo que você está passando na sua vida, ele está te acompanhando e ele vai trazer para você a contemplação do final, da realização de tudo isso, da realização. Deus, ele nos capacita, ele quer dizer assim: você tem um plano, você tem um objetivo e eu quero ser contigo, mas sou eu que te capacito, sou eu que faço acontecer. Nossa, que lindo, né, gente? Que maravilhoso, muito maravilhoso. Ele vai te ajudar a realizar. E você vai superar a oposição. Você vai superar a oposição. Terão alegria ao ver a construção realizada. O crescimento, ele vem de Deus e não da força humana. Foi o que eu grifei aqui. Por isso, temos que valorizar o simples. Tem que ter um crescimento gradual. Tem que haver a presença de Deus e a preparação para o futuro. Tudo isso são bases em construção. São as bases da construção de uma vida com Deus, são a base de construção de um relacionamento, de uma amizade, de um casamento, da uma criação de filhos, da minha velhice, como que vai ser lá? E muitas vezes a gente acha assim, Deus dará, deixa que aconteça e eu não vou ter um plano. Não, ele nos dá sabedoria para a gente começar, para a gente construir, para a gente finalizar. Tudo vem com sabedoria, tudo vem ele no processo. E o que poderia ser não desprezar os pequenos começos? O que poderia ser o início desses pequenos começos? Eu marquei alguns exemplos aqui. Ser fiel na oração diária. Às vezes você tá tão assim desesperado, ansioso para conseguir um objetivo financeiro, porque vem boleto, chega isso, chega aquilo, e você sabe que você não quer trabalhar nisso, porque você sabe que você tem um talento, que Deus ele vai te usar nesse talento, e você fica assim, e agora? Fica em cima do muro. Então, qual seria o início de tudo isso? Qual seria o pequeno começo? Ser fiel nas orações diárias.
Às vezes hoje eu oro, amanhã eu não oro. Ou eu oro quando começo a sentir angústia, começo a orar quando as coisas não dão certo. Mas se eu for fiel nas minhas orações diárias, já é o início, já é uma construção. Dedicação ao trabalho. Às vezes eu quero, sabe, ser X pessoa. Eu quero ser dessa forma, eu quero ser isso, mas eu não me dedico ao pequeno, às coisas pequenas. Então, se eu não me dedicar ao pequeno do dia a dia, como que eu posso ser grande? Então, ser fiel no pouco. Está escrito, seja fiel no pouco e no muito Deus te colocará. O que mais que poderia ser ali pequenos começos? O começo de um novo hábito. Às vezes eu tenho o hábito de somente criticar. Às vezes eu tenho o hábito de um vício, de fumar. Às vezes eu tenho o hábito de só comer. Quantos mau hábitos? E eu penso assim, eu quero muito, sabe, chegar nesse objetivo. Mas eu sei que se eu não cuidar da minha saúde, eu não chego lá. Então, se eu não fizer uma caminhada, se eu não fizer uma dieta, se eu não comer os alimentos de verdade, eu não vou conseguir chegar ao meu objetivo. Por isso que eu nem sonho. Eu deixo de sonhar porque eu não quero me sacrificar. Então, se eu começar um novo hábito, já é um pequeno começo. Um outro exemplo, agradecer pelas coisas pequenas. O que seriam as coisas pequenas? A chuva. Hoje choveu. Meu Deus, obrigado por essa chuva. Obrigado por esse dia ensolarado. Obrigado por esse arroz e feijão que está aqui na minha mesa. Obrigado, Senhor, por ter acordado hoje, pelo ar que eu respiro, por essa árvore que está aqui que eu contemplo, por essa planta, por esse pedido de desculpas que alguém pediu para mim. Obrigado por também reconhecer o meu erro, por eu poder conseguir mudar. Obrigado por ter me dado tempo de reconhecer o meu orgulho e conseguir mudar as minhas atitudes, as minhas decisões. Quantos obrigados! E muitas vezes a gente não agradece. Então, as pequenas coisas, os pequenos começos, a gente tem que dar muito valor. E quem está falando isso é o Senhor Deus. Ele fala pra gente se alegrar, não desprezar os pequenos começos. E ele estava dando ali uma resposta para quem? Para aqueles anciãos. Ele estava dando a resposta para aquelas pessoas que só viam posição, que só viam grandiosidade. Ele não queria dar o grande para o povo, para Zorobabel. Ele queria estar no processo. Ele só queria a presença. Ele queria a presença dele em nós. E nós na presença dele. Ele queria participar. Ele queria festejar conosco. Ele quer festejar conosco. Então ele mostrando ali, olha, não é por força não, mas é pelo meu poder, é pelo meu espírito. Está aqui o meu espírito com você, para que você venha realizar. E eu já vejo você com o prumo na mão. E ele estava ali com o prumo na mão. E todos souberam que aquele templo, ele foi construído através da presença de Deus. Amém? Eu acredito nessa palavra. Eu acredito que essa palavra, ela veio de encontro a você. Então confie, acredite e não despreze os pequenos começos. Não despreze tudo aquilo que Deus já colocou no seu coração. E continua, e vai vir todo tipo de voz, todo tipo de barulho, vai vir todo tipo de situação para tirar você desse seu objetivo. Mas continue, seja fiel no pouco, em tudo aquilo que você está fazendo, coloque o seu coração. Saiba, por mais espremidinho que você está agora, por mais assim doído que está o seu coração, e as pessoas falam, por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo aquilo? Você está perdendo seu tempo? Para com isso, continue. Continue, seja fiel naquele pouquinho. Mas não muda, a situação não muda, não está acontecendo. Continue, porque vai chegar um momento que você vai estar com o prumo na mão. E você vai glorificar, você vai festejar, você vai se alegrar por essa conquista. Eu tenho certeza disso. Então coloque essa palavra no seu coração, confia nele e o mais ele fará. E não desanime pelas palavras.
Não desanime pelo que as pessoas falam. Não desanime quando alguém até tentar vir te ajudar, que foi o que estava acontecendo ali, somente para causar desgaste. Eles estavam querendo vir ajudar Zorobabel para causar um desgaste, para fazer ele, sabe, desgastar e não querer fazer aquilo que Deus queria que fizesse. Deus não queria ajudinha. Deus queria que fosse feito de uma maneira, por certas pessoas. Então, Deus, ele sabe o que faz, e ele sabe da tua vida, e ele vai te abençoar em todos os seus projetos. Um grande beijo, Deus abençoe.